Em um dos nossos últimos vídeos, a gente falou dos eventos de cauda. São acontecimentos raros e imprevisíveis que têm grandes impactos na nossa vida pessoal ou profissional. São de cauda porque apresentam uma maior ou menor probabilidade de ocorrerem e causarem grandes impactos. Por conta disso, a gente percebeu que olhar para o passado não nos garante, não nos traz o dom de adivinhar o que vai acontecer no futuro. Então devemos nos proteger sem nos preocuparmos e sem acreditar que o que se passou irá se repetir. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai trazer o contraponto, ou melhor, o complemento, a ideia do que deve fazer e como deve pensar um investidor para se preparar para esses eventos imprevisíveis, que você não pode imaginar que eles irão acontecer. Então nós vamos trazer aqui dois pontos importantes que têm o propósito de proteger nosso patrimônio, nossos sonhos das tragédias da vida. Primeira coisa que nós devemos nos preparar e planejar, devemos trabalhar com margens de imprevistos. Então a margem de imprevisto é a gente ter um plano para quando o nosso plano não estiver saindo de acordo com o plano, ou seja, o plano B, o plano C. Um contador de cartas, ele trabalha com probabilidade, mas ele nunca vai ter certeza de que aquilo que ele projeta vai acontecer. Então ele só trabalha com os números que podem te favorecer. A ideia da margem de imprevisto é aceitar a ideia que o acaso, a aleatoriedade, as incertezas fazem parte da vida. E a ideia da margem é fazer com que a previsão não seja necessária. Você se planeja e tudo dá errado. Você trabalha para ter um patrimônio e uma despesa médica vem e destrói com todo o seu patrimônio. Se o mercado desabar e derreter 30% daquilo que você tem, você está preparado para conviver com isso? Ou você perdeu os seus investimentos, ou você perdeu o valor que você trabalhou e guardou para a sua aposentadoria? Está preparado? Então, quando você trabalhar com planejamento, você faça um planejamento o mais perfeito que você conseguir fazer, mas sempre aposte que você vai errar e vai perder 1/3 desse teu planejamento, que você vai perder 1/3 daquilo que você planejou, com mais precisão que seja. Você trabalha e dobre o que você planejou para que você supra esse 1/3 que você vai perder. Agora, pode ser que esse 1/3 não seja o suficiente, você perca mais, mas ele vai te garantir boas noites de sono para quando você chegar no futuro que você estava tanto planejando. E se o futuro se mostrar melhor do que o passado, eu vou ter uma ótima surpresa. Isso não vai ser ruim, pelo contrário, vai ser muito bom. Existe uma frase de Charlie Munger, pode fazer com que a gente conviva muito mais felizes num mundo muito mais turbulento. Que ele diz que a melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo. Ou seja, acredite que vai ter menos, trabalhe para ter mais, mas acredite que vai ter menos. Dando tudo errado, você já estava preparado, mas dando tudo certo, você vai ficar muito feliz com aquilo que aconteceu. É claro que a gente tem que assumir riscos para a gente conseguir mudar a nossa vida, o nosso patrimônio, mas não devemos assumir riscos que nos levem à falência. É simples assim. Então, se há a possibilidade do resultado negativo acontecer, tome cuidado e não arrisque tudo. Tenha prudência na hora de investir, na hora de aplicar e na hora de apostar em alguma coisa que você já vê que tem um risco. Mesmo você sabendo, todo mês você recebe o salário, pode ser que algum mês você não receba. Mesmo você sabendo que o mercado imobiliário, os imóveis valorizam historicamente, pode ser que em determinado período eles não se valorizem. Então você tem que estar preparado para aquilo de pior que possa vir, principalmente os alavancados, que assumem um risco com a certeza de vitória, e quando isso que ele planeja não dá certo, o estrago é muito maior. E aí, além deles serem expurgados do mercado, eles perdem a melhor oportunidade. É um momento onde tudo caiu e está barato, e eles estão sendo expulsos do mercado no melhor momento de estar no mercado, onde surgem as melhores oportunidades. Um exemplo é a crise imobiliária dos anos 2000, por exemplo. Quem foi expulso do mercado naquele momento perdeu a oportunidade de comprar imóveis muito mais baratos. Existe um exemplo, que é citado no livro Psicologia Financeira, que os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma das batalhas, eles estavam em uma zona rural e a última possibilidade que eles tinham eram 104 tanques de guerra que eles tinham, carros de combate, de última geração na época, totalmente preparados, e eles passaram um bom período ali com aqueles tanques parados. E no momento que eles foram usar os tanques, apenas 20% dos tanques estavam em condições de combate. Os outros não estavam. Eles estavam numa zona rural e ratos do campo corroeram os encapamentos das instalações elétricas e os carros não funcionaram. Ou seja, em que lugar no mundo o engenheiro iria projetar carros de combate e pensar que seriam destruídos ou
colocados impotentes em combate por roedores. Então isso é um grande imprevisto. Então aqui é um exemplo totalmente fora da ideia de investimentos, porque essa margem de imprevisto ela serve para tudo na nossa vida, mas é para mostrar que algo que a gente nunca poderia imaginar que vai acontecer pode nos tirar do jogo. Por isso que é importante a gente fazer um planejamento contando o que a gente já vai perder de cara, que é aquele 1%, um terço que a gente falou lá atrás. Então já trabalha com essa ideia, né? Aumenta o seu potencial de esforço para que perdendo um terço, por exemplo, você sofra muito menos naquele evento. Agora, a segunda coisa que a gente tem que ter em mente, além da margem de imprevisto, a segunda questão importante é você saber que você vai mudar. Fazer planejamento a longo prazo é difícil, porque os objetivos, os sonhos das pessoas e as pessoas mudam com o tempo. Ter objetivos para o futuro é fácil e divertido. Agora, ter e manter esses objetivos diante de questões sociais, tensões e problemas que nós enfrentamos é muito mais complicado. Todo menino de 5 anos, por exemplo, se você perguntar, ele sonha em dirigir um trator. Acha legal o barulho, a máquina grande, a capacidade que ele tem de fazer coisas, mas quando ele crescer e se tornar um adulto, provavelmente ele vai buscar um emprego que ele tenha menos sacrifício e tenha mais rendimentos. Um adolescente, ele quer ser advogado, por exemplo. Mas quando ele realmente se torna um advogado, passa por todas as dificuldades de pagar o investimento da faculdade, estudar o suficiente para se preparar bem, quando ele começa a trabalhar, ele vê o quão sacrificante é aquela profissão. E talvez lá atrás não fosse ela que ele fosse escolher. Alguns adultos optam por ficar em casa e cuidar de seus filhos, porque é muito custoso, é muito caro pagar alguém para cuidar. Então muitas vezes eles fazem a opção, por em vez de pagar, eu vou cuidar melhor. Só que quando com 70 anos, eles já não têm mais condições de trabalhar, seus filhos já estão grandes e criados, eles veem a falta que faz até pelo menos uma aposentadoria. Planejamento a longo prazo é importante, é claro, mas a gente tem que ter a consciência de que o mundo muda e nós mudamos o tempo todo. Uma coisa é a gente dizer que não sabe o que o futuro nos reserva, e a outra é imaginar que nem mesmo nós sabemos o que queremos no futuro. É difícil que alguém saiba, por exemplo. E ainda que a gente imagine que sabe, muitas mudanças irão ocorrer e mudarão inclusive a nossa forma de pensar. O psicólogo Daniel Gilbert tem uma frase mais ou menos assim: tomamos decisões que vão influenciar profundamente nas pessoas que nos tornaremos no futuro. Porém, quando chegar o futuro e nos tornarmos essas pessoas, nem sempre ficaremos entusiasmados com as decisões que tomamos quando éramos mais novos. No entanto, é importante ter em mente duas coisas que precisamos considerar ao tomarmos decisões para o longo prazo. Primeiro, evite decisões extremas. Nunca pense em tomar decisões que visem somente a construção do patrimônio, de ter tudo e só se preocupar com isso. Como também tomar decisões que ignorem o futuro e pensem só no presente, por achar que pode conviver com menos ou buscar intensamente a riqueza por nunca achar que o que tem é suficiente. Nós humanos somos facilmente adaptáveis. Sofreremos muito menos se as nossas mudanças não forem em sentido contrário a decisões extremas que tenhamos tomado. Então planeje sem extremismo, né? Porque a hora que tiver que mudar, a gente não vai sofrer muito com essas mudanças, vamos nos adaptar rápido até. E a segunda questão que devemos considerar é que nós devemos aceitar o fato e que a nossa cabeça muda. Estar preparado para o fim de algo, de uma ilusão que nós tivemos ou vivemos quando ainda éramos muito jovens, é a melhor opção. Não que nos devemos nos planejar e viver uma ideia que nós acreditamos que devemos colocar em prática, mas é aceitar que em algum momento nós podemos mudar, inclusive, a forma de pensar ou radicalmente a nossa ideia. E quando esse momento chegar, nós devemos executar e fazer essa mudança da melhor forma possível. O psicólogo Daniel Kahneman, que tinha o hábito de fazer mudanças repentinas, disse uma frase certa vez: para mim não existe custos irrecuperáveis. Ou seja, ele não tem medo da mudança, preocupado com aquilo que ele já fez, o que ele vai perder daquilo que ele já fez. Porque o sofrimento de viver com algo que não pode ser mudado, para ele era muito pior. Porque essas ideias que a gente não quer mudar nos torna os nossos eus do futuro prisioneiros dos eus do passado. E é o que equivale a um estranho tomando decisões por nós. Uma ótima estratégia para evitar e minimizar os arrependimentos é pensar que um planejamento financeiro feito por você quando era muito jovem
deve ser abandonado quando você não achar adequado sem dó. E quanto mais rápido você toma essa decisão, mais rápido você se recupera e mais rápido você volta ao jogo. A ideia central dessa proteção do evento de cauda aqui nesse vídeo não é trazer uma carteira ou ativos que possam proteger seus investimentos. Não é essencialmente isso, mas é ir muito além, é preparar a sua essência que possa enfrentar as adversidades, de forma a passar com menos abalos por esses acontecimentos. E nesse sentido, a ideia é cuidar, trazer as margens de imprevistos para que você trabalhe com uma sobra nos seus planos, para que você tenha a possibilidade de errar, ainda que você faça suas escolhas, ou que algo imprevisível aconteceu e você não estava esperando, mas ainda assim você trabalhou com uma margem de imprevisto, ou seja, 1/3 a mais de potência de força naquele seu planejamento para que você sofra menos. Então planeje, trabalhe o máximo possível, mas acredite que aquele resultado final você só vai chegar a 2/3 dele. Então, além de trabalhar com essa margem de imprevisto, com aquilo que você pode perder e que você acredita que vai perder, você também tem que entender que você, sua cabeça, as pessoas, o mundo também mudam e vão mudar até lá. Então, pensando assim, aceite as mudanças, faça um novo planejamento e mude o que precisar mudar. Assim, o seu caminho, com a margem de imprevisto e a mudança que é necessária, você vai chegar ao resultado final de uma forma muito mais tranquila, feliz e prazerosa. Esses são ensinamentos trazidos do livro Psicologia Financeira de Morgan Housel. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal, que a gente vai trazer muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão em seguida.